Olá! Nesta videoaula nós vamos começar os nossos estudos sobre os números complexos. Não sei se você já percebeu, mas tem algumas equações, principalmente as equações de segundo grau, que você já deve ter lidado com elas por aí, que às vezes não tem solução. Equação de segundo grau, se você se lembra bem, você vai resolver lá usando o método que alguns chamam de método de Bhaskara, delta e Bhaskara e tal. E aí às vezes você calcula o delta, dá um número negativo, e aí você não sabe extrair raiz quadrada, você fala, então não tem solução a equação. Bom, um exemplo disso é a equação x ao quadrado mais 1 igual a zero. Essa é uma equação que, se você calcular o delta dela, x ao quadrado mais 1 igual a zero, lembra que o delta b ao quadrado menos 4ac é o discriminante. O b é quem acompanha o x, é zero. O a é o acompanhante do x quadrado, que é 1, e o número que está sozinho é 1. Isso aqui dá menos 4. E aí você usualmente chega aqui e fala, bom, se o delta dá negativo, não dá para calcular o x fazendo uso da fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, porque aí aqui usa a raiz do menos 4 e a gente não sabe quanto é isso. Muito bem. Isso acontece no mundo dos números reais. Raiz de número negativo não existe no mundo dos números reais. Acontece que, historicamente, esse problema de não encontrar raiz no mundo dos números reais, mas ao mesmo tempo ter que ir atrás de encontrar as raízes de uma equação quadrática, ou cúbica, ou quártica, enfim, levou os matemáticos de alguns séculos atrás a aceitarem a raiz quadrada do número negativo como algo que existe, mas não, evidentemente, no mundo dos números reais, porque não faz sentido nenhum. Você não tem nenhum número real que é ao quadrado mais 1 dá zero, e aí o motivo disso, por exemplo, é geométrico. X ao quadrado mais 1 igual a zero é o mesmo que x ao quadrado igual a menos 1. E aí eu te pergunto, você conhece algum quadrado de lado x cuja área dá menos 1? Não faz sentido isso no nosso mundo real, vamos dizer assim, né? Mas e se eu admitir que isso tem uma solução? É exatamente aí que começa a teoria dos números complexos. Vamos admitir que x ao quadrado mais 1 igual a zero seja uma equação que tenha solução. E vamos chamar essa solução de i. Vejam, x ao quadrado igual a 1, dá vontade de tirar esse quadrado aqui extraindo a raiz do outro lado, né? Quer dizer, na verdade é mais ou menos raiz de menos 1. Então, são duas soluções, portanto, se eu aceitasse raiz de número negativo, são duas soluções para essa equação. Raiz de menos 1 e menos raiz de menos 1. Esse raiz de menos 1 nós vamos chamar de i. O nome disso é unidade imaginária. Vamos chamar de unidade imaginária a raiz de menos 1. Ou seja, uma das soluções dessa equação. Notem que raiz de menos 1 ao quadrado dá exatamente menos 1, que você cancela o quadrado com a raiz. Raiz de menos 1. Notem, isso não é um número real, mas é um símbolo que nós vamos adotar e vai nos permitir, então, expandir o mundo dos números reais. Esse novo mundo mais amplo que os números reais nós chamamos de números complexos. O que é um número complexo, portanto? Um número complexo vai ser um número que pode ser escrito como sendo um número real A mais um número real B vezes a unidade imaginária. Tudo que a gente puder escrever dessa forma a gente vai chamar de número complexo. Ou seja, um número real A mais um outro número real B multiplicado pela unidade imaginária. Notem que ao fazer isso, eu estou chamando esse número complexo de Z, como é padrão, a gente tem duas partes basicamente, né? Essa parte aqui do A e a parte do B vezes I. A parte do A, se a gente apagasse esse B vezes I, ficaria só com A, é essencialmente um número real qualquer. Mas quando a gente adiciona essa outra parte, que tem a raiz de menos 1, a gente está num mundo novo, que raiz de menos 1 não está no mundo dos números reais. Aliás, falando em nomes, né? Esse Azinho a gente pode chamar de parte real do número complexo Z e podemos denotar por esse símbolo, Re de Z. Enquanto o B a gente vai chamar de parte imaginária do Z e vai denotar por IM de Z. Todos os números dessa forma, A mais BI, formam um conjunto. Então, se a gente chegar aqui e falar assim, olha, eu quero conjunto
Quero o conjunto de todos os números da forma A mais BI, tais que o A e o B são números reais. Esse conjunto é um conjunto infinito que nós vamos chamar de conjunto dos números complexos e denotar pela letra C com esse tracinho aqui do lado. É o conjunto dos números complexos. Notem uma coisa. Aqui dentro moram todos os números da forma A mais 0i. Quer dizer, 0i é a mesma coisa que falar assim, não quero i, quero só o A. E lembra que o A é o conjunto de todos os números reais. Então aqui dentro está contido o conjunto de todos os números reais. Todos os números A mais 0i são os números reais. Ou seja, esse é o conjunto dos números reais. Dentro dos complexos está o conjunto dos números reais. Ou seja, os números reais fazem parte dos complexos. Os complexos expandem. E aí faz todo sentido a teoria que a gente falou agora, né? É como se a gente já conhecesse os números reais e as interpretações geométricas de medida nos ajudam bastante a entender quem são os números reais. Quer dizer, todo número que é medida de algum segmento ou menos a medida de algum segmento. Isso são os números reais, né? Agora, os complexos é tudo isso e mais tudo isso vezes raiz de menos 1. Então, é um conjunto bem mais amplo, tá? Por exemplo, se você olhar para esse número 3 mais 5i, lembra? Quando você vê i agora, para a gente nessa teoria, o i é a raiz de menos 1. Aqui a gente olha para isso e vê 3 mais 5i. O 3 é um número real e o 5 é um número real. 3 mais 5i é um número complexo. O 3 é a parte real desse número complexo e o 5 é a parte imaginária. Quando a gente olha para o número z igual a menos 4 mais 7i, a parte real é menos 4, a parte imaginária é 7, mas juntando tudo, menos 4 mais 7i, isso é um número complexo que não é real. Quando você olha para esse número, z igual a i só o i, né? Então, se você olhar só para esse número, i, ele está escrito da forma a mais bi? Tá sim. Ele é um 0 mais um i, tá vendo? O i é a mesma coisa que você escrever o a igual a 0 e b igual a 1. I é um i, né? Então, isso tem parte real 0 e parte imaginária 1. Sempre que isso acontece, ou seja, sempre que a gente tem a parte real dando 0, quer dizer, só tem a parte que tem o i, né? Só tem a parte do i. A gente fala que esse é um número imaginário puro, tá? Agora, pode acontecer o contrário também. Pode acontecer da gente não ter a parte imaginária. Por exemplo, se a gente olhar para o número z igual a 5. Ah, mas 5 é um número complexo? Já expliquei aqui que sim, né? 5 é 5 mais 0i. Não tem a parte do i, 0 is, né? Mais o 5. Então, a parte real é 5, a parte imaginária é 0. E esse é um número real. Então, sempre que a gente tem um número complexo dessa forma, a gente tem um número real. Ou a gente pode até falar, para comparar com o imaginário puro, falar em real puro, né? Apesar que é desnecessário falar isso, né? Então, sempre que você não tiver a parte imaginária, sempre que a parte imaginária for 0, você tem um número real. Ou, se você preferir marcar, né? Real puro. Tá bom? Por exemplo, vamos fazer um exercício aí para a gente treinar esses conceitos. Olha aí no exercício número 1, tem um número z, que é para ser um número complexo, 8 menos m mais 3m mais 6i. Pede-se duas coisas. A primeira é determinar o m para que esse número seja imaginário puro. Para que esse número seja imaginário puro, eu não quero que tenha parte real. Quer dizer, para ele ser imaginário puro, eu quero que a parte real seja 0. E aí a parte real vai ser 0, a gente isolar o m quando o n for igual a 8. Então, com n igual a 8, nós temos que o z ele é imaginário puro. Por sua vez, se nós tomarmos no item B, a gente quer que ele seja um número real, ou real puro. E aí, para ele ser real, eu quero que essa parte não exista. Eu quero que 3n mais 6 seja 0. E aí, se a gente isolar, a gente vai chegar na conclusão de que isso aqui é menos 2. Então, quando n for igual a menos 2, a gente tem a conclusão de que o nosso número ele é real, ou real puro. Beleza? Então, com m igual a 8 é imaginário puro, com m igual a menos 2 ele é real puro. E se não for nem 8 nem menos 2, não é nem imaginário puro nem real puro, mas é um número complexo. É um número complexo que tem tanta componente
real quanto a componente imaginária. E aí a grande graça aqui é que, enquanto no mundo real nem toda equação de segundo grau podia ser resolvida, aqui sim isso vai ser possível. Aqui no mundo dos complexos, a gente vai conseguir resolver qualquer equação de segundo grau. Olha essa aqui, por exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 13 igual a zero. Se você lembrar bem lá quando você aprendeu a equação de segundo grau, vamos olhar para cá. Você deve ter aprendido que uma equação quadrática de segundo grau, ax quadrado mais bx mais c, o a, b e c são esses coeficientes, você pode resolver isso fazendo uso da fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b quadrado menos 4ac. Se está dentro da raiz, a gente costuma chamar de delta, né? Acontece que isso continua sendo verdade nos complexos e mais ainda, nos complexos isso vai ter sempre solução. Então, se a gente olhar para isso aqui, quem multiplica o x quadrado é 1, esse é o a. Quem multiplica o x é o menos 6, é o b. Quem está sozinho é o 13, esse é o c. Então, se a gente fizer a fórmula, o delta é b quadrado menos 4ac, quer dizer, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 13. Menos 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 1 vezes 13 é 52, e a diferença de 36 por 52 é 16, negativo. E aí, se fosse no mundo dos números reais, você ia parar aqui e falar assim, ah, não tem solução. E de fato não tem solução essa equação, mas não tem solução real. Tá? Quando o delta dá negativo, a equação não tem solução real. Mas a gente vê agora que no mundo dos complexos isso tem solução. Quer ver? Depois que a gente achou o delta, a gente tem que fazer uso daquela fórmula que está aí nesse slide. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, menos menos 6 mais ou menos raiz de menos 16 dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aí você olha para isso e fala assim, ah, mas é um problema, raiz de número negativo? Sim, no mundo dos números reais é um problema, mas no mundo dos complexos não é. Vejam só, raiz de menos 16 a gente pode compreender como sendo raiz de menos 1 vezes 16, não é? O número negativo ele é sempre menos 1 vezes o módulo dele. Produto dentro da raiz a gente pode separar. Raiz de menos 1 vezes raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Raiz de menos 1 é o que nós aprendemos a chamar de i. Então isso aqui nada mais é do que 4i. É um número imaginário puro 4i. Então olha só o que acontece aqui. Nós temos 6 mais ou menos 4i dividido por 2. Se a gente está dividindo por 2, divide todo mundo por 2, dá 3 mais ou menos 2i. São as duas soluções do nosso problema. 3 menos 2i e 3 mais 2i. São esses os dois números x que quando você colocar no lugar do x aqui na expressão da equação, você vai descobrir que ela dá certo. Se você colocar 3 menos 2i no lugar do x aqui, realmente vai fazer a equação zerar. Se você colocar 3 mais 2i também. Ou seja, no mundo dos números complexos não tem desculpa para não acabar de resolver uma equação quadrática. Toda equação quadrática, toda equação da forma x quadrado mais bx mais c igual a zero, você vai encontrar soluções para ela, tá? É só continuar e lembrar que a raiz de número negativo para a gente, na verdade, é a raiz do módulo vezes o i, tá? E aí realmente você vai conseguir resolver isso sempre. Lembrando, isso não muda o fato de que a equação não tem solução real. No mundo dos reais, se eu quisesse um x real, esses não servem, esses números não são reais, mas são complexos e se a solução pudesse ser complexa, nós temos solução e nós temos que resolver. E a boa notícia é que é a mesma fórmula que você já aprendeu, possivelmente em outro momento, lá desde o ensino fundamental, ok? Para fechar essa aula, só um comentário. Como a gente vai trabalhar num conjunto dos números complexos, é importante que a gente conheça bem os elementos com os quais nós estamos lidando. E a primeira coisa que eu chamo a atenção é, quando é que dois números complexos são iguais? Então, se eu chamar o primeiro número complexo de z, ele é o a mais bi. Então, o a e o b são números reais aqui, tá? E um outro número complexo w, dado por c mais di, em que o c e o d são reais. Bom, o z e o w vão ser iguais e a gente pode usar o mesmo símbolo que a gente usa para igualdade.
Z igual a W. O Z e o W vão ser iguais, C e somente C. A parte real de um foi igual à parte real do outro. E a parte imaginária do um foi igual à parte imaginária do outro. Quer dizer, o A foi igual ao C e o B foi igual ao D. Tá bom? Então, dois números complexos, A mais B e C mais D são iguais, C e somente C, o A foi igual ao C e o B foi igual ao D. Então, por exemplo, olha para esses dois números complexos que estão aí na tela. 3m mais 2i e 9 mais n quadrado i. 3m mais 2i e 9 mais n quadrado i. Se eu já sei que esses números complexos são iguais, então quem são o m e o n? Bom, se esses números complexos são iguais, a definição que a gente viu aí nos diz que a parte real de um é igual à parte imaginária do outro, ou seja, o n é 3. E se eles são iguais, a parte imaginária de um é igual à parte imaginária do outro, ou seja, 2 é igual a n ao quadrado, quer dizer, o n é mais ou menos a raiz quadrada de 2, certo? Então, se você tiver o n igual a 3 e o n igual a raiz de 2 ou menos raiz de 2, então, de fato, esses dois números complexos são iguais, ok? Então, com isso, nós terminamos essa primeira aula sobre números complexos, para que a gente possa entender o que são. Talvez um dos grandes fatos aqui que eu te mostrei é a possibilidade de a gente poder resolver equações quadráticas agora, sempre, usando números complexos, né? E a gente vai ver que com os números complexos a gente também vai conseguir resolver outras equações de outros graus, que é assunto mais de algumas videoaulas adiante, ok? Por hoje, por hora, é isso. Até uma próxima aula!